Com a igreja. E desde já quero parabenizar todas as mamães nessa noite. O pastor já falou uma palavra poderosa aí, né, para elas. Mas hoje o Senhor quer falar de uma forma especial com você também, através dessa palavra. Amém? Quem crê que Deus vai falar nessa noite? Eu creio. Eu vou pedir para você abrir Marcos 10, versículo 46, Novo Testamento, Marcos 10, o versículo 46, amém? Todos acharam? Diga amém. Amém? Então vamos adiantando, né? Para que o Senhor venha falar tremendamente. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu li a Tua palavra. Eu quero que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha desenrolar, Senhor Jesus, algo a qual o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, para falar com a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Todo eu saia de mim, Senhor, e o Senhor cresça nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te agradeço. Amém. Pode se assentar. Irmãos, no título dessa mensagem, eu coloquei: recupere a sua visão. Amém? E Jesus, ali caminhando até Jerusalém, e feito muitos milagres naquele lugar, curou muitos cegos, surdo, gago, paralítico. Ele veio andando até Jerusalém e resolveu descer a Jericó. Jericó tinha duas cidades: a velha Jericó, que estava em ruínas, e a nova Jericó, a qual Herodes o Grande, ele restituiu aquela parte daquela cidade. Então, Herodes o Grande, ele fez jardins, casas grandiosas, palácio. Ali ele colocou várias palmeiras. Então ele enfeitou aquele lugar. E os cegos, mudo, coxo, ele tinha autorização para mendigar naquele lugar, porque ali passava vários
bem-sucedidos, né? E para que eles viessem pedir e mendigar naquele lugar, eles tinham que ter autorização de Herodes o Grande para pedir esmola naquele lugar. Então, Jesus resolve descer a Jericó, com uma passagem bem rápida por Jericó, e ali tinha um cego chamado Bartimeu. Todos conhecem essa palavra, filho de Timeu. Eu não vou entrar em muitas quadro histórico de Timeu, porque alguns relatos, né, não sei se é verdadeiro, mas ali eu vou falar aqui sobre Bartimeu, que era um cego que ouviu que Jesus de Nazaré ia passar ali pela última vez até chegar a Jerusalém, aonde Jesus estava indo para a Páscoa, celebrar a Páscoa. Então, ele já ouviu falar de Cristo, ele já ouviu falar que Jesus ia passar por ali, e era a sua oportunidade de ser curado. O que eu venho falar aqui através dessa palavra? Não perca a oportunidade nessa noite. Ela pode ser a sua última oportunidade nessa noite, a qual que você vai pedir para o próprio Jesus aquilo que você necessita nesta noite. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas pode ser a sua última oportunidade de pedir. E Bartimeu, ele logo depressa ele foi ficar à beira da onde? Do caminho, onde Jesus passava. Ele fez o que? Se colocou na posição para ali clamar por Cristo, porque ele queria algo de Cristo, que era a sua cura, a sua necessidade era a sua cura. E nessa noite, eu quero que você coloque sua fé em ação, e coloque ela de uma maneira em especial, e peça para Cristo aquilo que você necessita nessa noite. Eu creio que Ele vai fazer um milagre, como fez na vida de Bartimeu também. Amém? E ali, em meio àquela multidão descendo e saudando a Jesus, Cristo, ouvindo várias vozes, em meio àquela multidão, e Bartimeu começa a aclamar a Deus, começa a gritar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o povo fazia o quê? Tentava impedir. O povo tentava calar Bartimeu, mas ele colocava-se na posição e falava: Senhor, é a última oportunidade. Se eu não pedir agora, se ele não me ouvir agora, nesse momento, eu perco a minha oportunidade de ser curado. Então ele começa a clamar, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por várias vozes ali falando, ali tentando impedir a Bartimeu parar de clamar, mas ele não parou de clamar. Tem muita gente como essa multidão, está tentando parar o seu clamor, está tentando parar o seu pedido, a sua oração, a sua voz. Mas no meio daquela multidão, Deus parou por uma voz verdadeira, parou para escutar uma voz que clamava, por uma voz que pedia, por uma voz que reconhecia que Ele era o Salvador. Não pare de clamar nessa noite por uma vitória, por uma bênção. Não desista de clamar. Eu creio que o Senhor irá te ouvir. Eu creio que Deus, o Filho de Deus, que poderia ter cortado Jericó e seguido reto, não resolveu descer para Jericó. Você acha que Jesus não sabia que aquele camarada ali estava precisando de uma cura, de um milagre?
um camarada que era esquecido pela sociedade, um camarada que vivia mendigando, um camarada que vivia nas custas de esmola. Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama aquele que reconhece, aquele que o busca em espírito e em verdade. E Jesus desceu ali para Jericó só por um propósito, muitas das vezes, de uma cura de um servo a qual reconhece que Ele é o Salvador. Se você reconhecer que Cristo é o Salvador nessa noite, você vai receber uma bênção, como o pastor disse nessa noite. Se coloque na posição nessa noite de servo, se coloque numa posição de um servo a qual reconhece a voz de Cristo, que vai se colocar numa posição a qual não vai se esmorecer com as vozes ao contrário, te pedindo para você parar, para você desistir. Cristo vai ouvir a tua voz em meio àquela multidão, em meio a vozes ao contrário, em meio ao caos, em meio a tantas circunstâncias. Eu creio que Deus vai te ouvir. Você não é só mais um na multidão. Clame Ele nessa noite, que você vai receber algo especial de Deus nessa noite. Mas você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que perseverar diante da presença do Senhor. E ali, aquela multidão mandando ele parar de clamar. Ele não parava de clamar ao Senhor. E o Senhor parou e mandou o quê? Chamar a Bartimeu. Jesus vai parar para você nessa noite, para te ouvir o seu clamor, para ouvir aquilo que você necessita nessa noite. E a mesma multidão que mandou que Bartimeu se calasse, que mandou que Bartimeu não incomodasse o mestre, porque você não tem moral nenhuma, você é um cego, miserável, pobre, que só tem a capa para pedir a esmola. Eu creio que você vai deixar essa capa nessa noite. E a mesma multidão que tentava impedi-lo de clamar, vai ter que te levar a boa notícia. Vai ter que te levar a boa notícia. Ó, o mestre manda te chamar. O mestre manda te chamar. Tem de bom ânimo, o mestre manda te chamar. Ali a oportunidade dele, que ele tinha, ele aproveitou e saiu da beira do caminho e foi para o caminho de Jesus. Hoje o Senhor te encontra. Não é você que encontrou Jesus. Hoje o Senhor vem te encontrar aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando, não sei de que maneira que você chegou nessa noite, mas Ele veio ao teu favor. Ele veio te encontrar nessa noite para te dar vida e vida com abundância nessa noite. Aleluia! Ele veio te dar paz, prazer e gozo eterno nessa noite. Glórias a Deus. Mas para que Jesus venha te dar essa bênção, essa vitória, e venha parar para te ouvir, primeiramente, como fez Bartimeu, ele reconheceu a linhagem de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias, que veio para mim e para você nesta noite. Ele renunciou o que ele vivia. Ele renunciou àquela moleza, porque ele recebia daqueles que têm e parava ali, ó, me dá uma esmola, por favor, me dá uma comida, por favor. Não, ele resolveu se posicionar, que ele não queria viver mais aquela situação que ele vivia. Ele colocou na cabeça dele que o destino dele não era o resto da vida ficar cego. Temos que colocar nossa vida à disposição de Cristo. Muitas das vezes estamos dentro da igreja,
Estamos cegos. Eu preguei quarta-feira retrasada sobre cegueiras espirituais. Hoje esse cego é uma figueira física. Eu creio que Cristo irá fazer algo por você nessa noite. Ele resolveu adorar ao Senhor. Além de reconhecer, ele adorou ao Senhor. Ele teve gratidão a Deus por ter chamado ele, e ele reconhecer que Cristo era o Salvador. Glórias a Deus. Reconheça nessa noite que Cristo é o grande Salvador nessa noite da sua vida. Reconheça que Ele que veio para te livrar dessa vida de miséria, essa vida a qual você não pertencia. Eu me lembro que muitas das vezes dentro da igreja não enxergava muitas coisas, as coisas espirituais de Cristo. Muitos daqui viviam uma vida de cegueira no meio da multidão, vivendo uma mesmice. Mas o Senhor resgatou. Eu era cego, você também era cego, mas o Senhor teve de misericórdia de você nessa noite. Cristo te resgatou, e hoje Ele pede para você, fala para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia que aquele camarada era cego? Mas muitas das vezes temos que falar para Cristo o seu problema. Muitas vezes temos que falar para Cristo aquilo que você necessita. Ele quer ouvir da tua boca. Da tua boca Ele quer ouvir: o que queres que eu te faça? E você falar a sua necessidade. Mas antes dele ir ao encontro de Cristo, o que ele fez? Ele lançou sobre si a sua capa. Ele lançou ao lado, jogou aquilo, porque ele tinha certeza, quando Cristo mandou chamar ele tinha certeza que Cristo ia entregar a vitória para ele. Ele deixou aquela capa a qual ele tinha permissão, era a única coisa que ele tinha para pedir. Se ele perdesse aquela capa, como é que ele ia pedir as esmolas? Ele deixou a capa. Hoje eu te pergunto nessa noite: qual é a capa que você tem que deixar, meu amigo? Qual é a capa que você tem que jogar de lado para ter um encontro com Cristo, para ir até a Cristo, fazer a sua petição, aquilo que você necessita? Qual é a capa que você tem que deixar? Fala para o Senhor nessa noite, pede para o Senhor nessa noite. Deixa aquilo que tem tentado te atrapalhar de chegar até a Cristo. Glórias a Deus, Deus está aqui neste lugar, aleluias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por você nessa noite. Deixa Cristo te curar, deixa Cristo te salvar, deixa Cristo te mover nessa noite, aleluia. Então aquele cego chegou até Cristo, e deixando a capa, e se colocou de pé, se colocou na posição, ele deu um salto, se colocou na posição para encontrar a Cristo. E muitas das vezes ficamos da mesma maneira, sem fazer nada. Muitas das vezes não se colocamos de pé, acostumando aquela vida alheia que a gente leva. Aquele camarada, quando ele ouviu que era Jesus, ele prontamente se colocou de pé, deu um salto e foi ao encontro de Cristo, foi ao caminho de Cristo, para receber a tua bênção, a tua vitória nessa noite, aleluia. Você tem que se colocar na posição, glórias a Deus. E Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: Rabi, que eu veja. Pede para o Senhor abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Pede para o Senhor a cura nessa noite que você precisa. Ele é fiel para cumprir aquilo que você precisa nessa noite, aleluias. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais por você, aleluias. Exaltado é o teu santo nome. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe que essa oportunidade venha sair pelos vãos das suas mãos.
Glórias a Deus por isso. Jesus, ele ia passar pela última vez ali em Jericó. O destino dele não era ficar em Jericó. O destino dele era só passar ali para entregar uma bênção ao teu servo, para entregar uma bênção àquele que o reconheceu que ele era o único e suficiente Salvador da vida dele. E muitos vão ver a vitória. Muitos vão ver, a multidão tem que ver a vitória que o Senhor vai ter que te entregar. A sua família vai ver a vitória que o Senhor vai te dar. Porque Bartimeu era esquecido. Bartimeu era um cego a qual o povo tinha ali compaixão por viver daquela maneira. E a gente não pode aceitar viver dessa maneira. Temos que se colocar perante ao Senhor de pé, como fez Bartimeu. Colocar e fazer a obra do Senhor e o seguir como fez Bartimeu. E ali o Senhor falou para ele: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. E ali imediatamente ele tornou a ver, tornou a enxergar, e teve gratidão a Deus. Teve gratidão a Deus, porque ele fez o quê? O seguiu no caminho. O seguiu no caminho. E quantos estão à beira do caminho como Bartimeu? Só ficam na beira do caminho, não se coloca no caminho. Deus, ele quer entregar algo para você. Quer te entregar algo a qual vai mudar a sua vida, a qual você vai ter uma nova vida em Cristo. Mas muitas das vezes ficamos à beira do caminho, como Bartimeu ficou, à beira do caminho. E quando ele recebeu a visão, ele foi aonde? No caminho, e o seguiu, porque Bartimeu tinha gratidão a Deus. E muitos aí vem e recebe a bênção do Senhor aqui, mas não permanece no caminho. A sua cegueira volta. A sua cegueira, o diabo vem e cega você novamente. Mas Cristo hoje, ele veio ao teu encontro. Cristo hoje vem com misericórdia, graça e luz para fazer você vencer nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Porque Cristo, ele tem o melhor para você nessa noite. E eu venho falar para você nessa noite que quando Cristo desce a Jericó, ele está ali só de passagem. Ele está ali só de passagem. Ele não vai ficar em Jericó, porque o alvo dele era Jerusalém. E nessa noite, que você não fique em Jericó também. A nossa morada não é em Jericó. A nossa morada não é do lado do Herodes o Grande, que fez aquelas maravilhas ali, né? De construções, plantou palmeiras, para muitas das vezes enganar os nossos olhos carnais. Ali ele fez grandes monumentos, ali fez grandes jardins ali, para chamar a atenção para o seu ego. Mas não vamos nos acostumar com isso. Vamos seguir no caminho com Cristo. Vamos seguir no caminho a qual Cristo quer que a gente chegue até Jerusalém, porque a nossa morada não é em Jericó. A nossa morada é em Jerusalém. Jesus, ele quer que você caminhe para Jerusalém, como fez Bartimeu, o seguiu para Jerusalém. A nossa morada não é aqui, meus irmãos. Persevere, insista, clame, não pare de clamar ao Senhor, não pare de lutar por aquilo que você tanto necessita nessa noite.
Se coloque na posição de servo nessa noite. Eu creio que Cristo, o Rabi, o Todo-Poderoso, Ele vai te entregar a bênção nessa noite. E aproveita a última oportunidade, porque Ele está passando aqui, nessa noite. Ele está passando aqui para te abençoar nessa noite. Ele está passando aqui, se você crer e senti-lo, e sentir o teu Espírito Santo nessa noite, Ele está passando aqui para te entregar a tua vitória, a sua petição nessa noite. Oh, exaltado é teu santo nome. Não perca essa oportunidade nessa noite. Não deixe passar em vão essa oportunidade nessa noite. Cristo quer ter um encontro com você. É somente você seguir no caminho. É somente você seguir diante da presença dEle, caminhando na presença dEle, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Ele vai realizar na tua vida, e você vai ser curado, você vai ser revestido, renovado com poder nessa noite, e você vai se levantar, como Bartimeu se levantou e se pôs de pé, e seguiu Ele com gratidão nessa noite. Glorioso é o teu santo nome. Que o Senhor venha falar profundamente ao teu coração nessa noite, que o Senhor venha falar de uma maneira especial nessa noite. Eu quero que você levante nessa noite para orar comigo. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu quero que você tenha fé igual Bartimeu fez, e fala o seu problema, fala a sua dificuldade para o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui para perguntar para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Imagina Cristo aqui na tua frente nessa noite. Feche seus olhos. Imagina o Cristo aqui na tua frente e perguntando para você: o que queres que eu te faça? Você vai dar a resposta certa? Você vai... Ele podia pedir várias coisas, Bartimeu. Podia pedir dinheiro, podia pedir casa, podia pedir para que a sua vida financeira Deus suprisse, mas não. Ele quis que Deus retornasse a visão dele nessa noite. Então peça para o Senhor nessa noite aquilo que você mais precisa. Peça de uma maneira de fé, uma maneira sábia nessa noite. Se coloque na posição nessa noite que Cristo quer te usar no caminho. Siga Ele no caminho. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. É no caminho para Jerusalém, a morada eterna a qual a gente vamos morar, a morada eterna a qual vamos desfrutar, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, só haverá alegria, só veremos o Cristo, o Salvador naquele lugar. Iremos cear com eles, iremos andar em ruas de ouro, iremos desfrutar do que Deus tem de melhor para nós nessa noite. Então peça o que queres nessa noite. Deus vai te ouvir nessa noite. Você não é só mais um na multidão. Então clame nessa noite para o Cristo. Ele vai parar por você, Ele vai te ouvir nessa noite. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, né, Pai, nessa noite. Já pregamos a Tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, que essa palavra foi de encontro a um coração, ó Pai, a qual é necessitado, ó Pai, de Ti. É necessitado, ó Pai, da Tua presença, Pai, que precisa de Ti nessa noite. Então, Senhor Jesus, vai de encontro com essa pessoa nessa noite.